Tem um tema, eu gostaria de já passar, que se trabalha muito a questão do discipulado. Governo dos 12, visão dos 12, G12 ou ainda grupo dos 12. Vou fazer uma observação aqui, depois eu faço as perguntas. O G12 tem gerado grandes discussões no meio evangélico brasileiro devido à sua conotação neopentecostal. Bem recebido e implantado por algumas igrejas e totalmente rejeitado em outras. Vou pedir silêncio para o pessoal, por favor. A principal crítica ao movimento é com relação às doutrinas, que os opositores alegam estar embutidas no G12. Muitas dessas doutrinas não são aceitas pelas denominações tradicionais e pentecostais clássicas, que imaginam que praticam atos tais como batalha espiritual, quebra de maldição, cobertura espiritual, atos proféticos, cura interior, regressão, hipnose, fato não confirmado pelas igrejas G12. Algumas críticas também pelos tradicionais, porque imaginam que no encontro a pessoa pode ter o seu renascimento para Cristo. Os temas abordados por eles: ganhar, consolidar, discipular e enviar. A questão discipulado, se comparado às nossas práticas, como se enquadra hoje no G12? Minha resposta é bem curta, porque G12 é uma realidade absolutamente distante de mim e da minha experiência comunitária. Então eu não tenho muito o que falar sobre G12. Mas eu tenho uma convicção que discipulado não é uma coisa que a gente faz com evento, método e apostila. Curso, workshop e retiro de fim de semana. Discipulado é uma coisa que a gente faz com relacionamento. Eu não sou a favor do G12, eu sou a favor do G14. Porque Jesus disse que a gente faria maiores obras do que ele. Isso aí esse negócio aí é militarismo, não é igreja. Isso é instituição militar, criação de legiões de guerra. Isso não tem nada a ver com Jesus. Acho que todo mundo pode pensar criativamente, deve mesmo. Mas tudo que a gente pensa tem de ter o limite das Escrituras Sagradas, do senhorio de Jesus, das boas notícias que Jesus ensinou e que o Espírito Santo propagou através dos apóstolos. Não há discípulos pessoais, há discípulos de Cristo. Ponto. Eu não faço discípulos, eu ensino os discípulos de Cristo a serem discípulos de Cristo. Quem faz discípulos é o Espírito Santo por meio da pregação. E depois, o meu papel e o papel de todos os outros que o Senhor deu à igreja para aperfeiçoar os santos para o cumprimento do seu serviço, é ensinar os discípulos que o Espírito Santo produziu a partir da palavra. E a partir, como disse a irmã, do convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Então aí a gente vai ensinar essas pessoas a serem discípulos de Cristo. Seguirem Jesus, que é a busca pelo cumprimento do seu destino, que necessariamente passa pela cruz. Então, todo esse movimento é um movimento de adensamento, é um movimento de conquista de multidões. É um movimento sociológico, não é um movimento teológico. É um movimento sociológico. Como você organiza pessoas, como você estupidifica as pessoas e torna as pessoas tão obedientes e tão manipuláveis nas suas mãos
que elas farão o que você quiser. Isso é um movimento de manipulação de seres humanos. Eu me lembro de um camarada no interior de São Paulo que queria mostrar para a igreja dele o que significa ser um dos 12. Então, o que ele fez? Ele pôs um punhado de sal na mão, na frente de toda a comunidade, ele estendeu a mão com sal. Um punhado de sal. Cada um dos 12 dele veio e lambeu o sal que estava na mão dele. E aí ele ensinou para a igreja o que significa ser um dos 12 de alguém. Agora eu pergunto para você, o que isso tem a ver com Jesus Cristo? O que isso tem a ver com o sujeito todo-poderoso que abriu mão da sua glória, tirou a túnica, cobriu-se com uma toalha, pegou uma bacia com água e saiu a lavar os pés dos 12. Então, para Jesus, G12 era outra coisa. G12 não eram os 12 a que vão me servir, são os 12 a quem eu vou servir. A quem eu vou salvar, a quem eu vou purificar, a quem eu vou transformar, a quem eu vou lavar os pés. Desculpa, com todo respeito a todos os irmãos criativos e tal, Deus abençoe você. Espero que você saiba o que fazer com a criatividade, que é um dos dons da vida, dados por Deus por meio da sua graça. Mas isso que você está fazendo não é bíblico. Não é seguir Jesus, é manipular seres humanos. E Jesus veio para libertar seres humanos, não para manipular seres humanos. Então, eu olho para tudo isso, respeito, porque são seres humanos, todo ser humano tem de ser respeitado. Então, respeito, entendo que ele acha que está fazendo melhor, mas quando ele me pergunta, eu digo, é interessante o que você está fazendo, só não é fé cristã. Isso é um movimento sociológico qualquer de manipulação dos seres humanos. Vai dar certo. Vai dar certo porque os seres humanos se prestam a ser manipulados. Agora, não estou dizendo que todo mundo que faz isso está mal intencionado, eu acho que muita gente acreditou que estava fazendo o melhor. Mas o Marshall McLuhan, o velho Marshall McLuhan, ele dizia que o meio traz em si uma mensagem. E que você pode fazer o que você quiser. Você não tem como vencer a mensagem que está inserida no meio que você escolheu. Quando nós escolhemos um meio militar, de verticalização, de comando vertical, em que os que estão sob comando são, para ser bondoso, aconselhados a não pensar, o meio determinou a sua mensagem. Então, não importa o que você fale de Cristo e não importa quão verdadeiro seja o que você disse sobre Cristo, o meio que você escolheu não serve para aquela mensagem que você quer pregar. Porque a mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem de libertação e Deus é o primeiro que chama os homens a arrazoar com Ele. Vinde e arrazoemos. Vamos discutir, vamos conversar. Vamos pensar juntos. É Deus que chama. Então, um método que desaconselha um ser humano de pensar
que diz para o ser humano que ele tem de obedecer ao líder, mesmo quando o líder desobedece ao Cristo, porque o líder é ungido e o problema do líder é com Cristo, eu tenho de obedecer o líder. A Bíblia, na fala do Senhor Jesus, disse: um só é o vosso Pai, um só é o vosso pastor, um só é o vosso mestre. Ponto. E já que a gente gosta dessa palavra americana que parece dizer tudo e dizer nada ao mesmo tempo, um só é o vosso líder. Então, eu não consigo, com todo respeito aos irmãos, eu não estou julgando os irmãos, estou julgando o método. Não estou dizendo que os irmãos não têm boa intenção, nada disso. Isso aí, juízo de seres humanos é departamento de Jesus Cristo, não é meu. Mas eu estou julgando o método. O método não se coaduna com a mensagem cristã. O método é um método de manipulação, de estupidificação do ser humano, de aviltamento da liberdade humana. Então ele não se presta a ser um bom condutor da mensagem de Jesus. Gostaria de não acrescentar, mas falar algo. Eu aprendi com um homem chamado Jean Vanier. Ele tem um livro chamado Comunidade Lugar de Perdão e Festa. É um francês que tem um trabalho que mora junto com pessoas deficientes. E ele diz da seguinte forma, que comunidade ou vida do discípulo é uma vida de convivência. E convivência é viver junto. Então, o discípulo de Jesus, ele é discípulo porque vive junto com outro discípulo. E dentro de uma comunidade, para Jean Vanier, todos têm que fazer junto as coisas. Então, não tem alguém que mande, mas tem alguém que faça junto. Vamos fazer junto. Não vamos fazer por eles, não vamos fazer para eles, eles não vão fazer para nós, mas nós vamos fazer junto. Então, para Jean Vanier, a vida do discípulo é uma vida de convivência, onde nós vivemos juntos e fazemos tudo para que todos possam obter uma vida digna. Aí, pensando no G12, em relação a isso, parece que Jesus também disse lá em Marcos 10, que é aproximadamente isso que o G12 propõe, um método piramidal, né? Hierarquia piramidal, e o pastor sênior vai estender a mão com sal e os 12 vão lamber o sal, né? Mas para Jesus, ele fala, olha, no mundo, vocês têm os governantes, abaixo deles as autoridades, porém, entre vocês não será assim. E aí ele diz da seguinte forma, o primeiro será o último, e aquele que quer ser servido tem que servir a todos. Então parece que o Cristo, ele destitui todo o governo piramidal. E é claro que com isso a gente não quer ridicularizar e nem falar a respeito de uma situação sociológica. Eu acho que a fé cristã é quando nós nos encontramos com o outro e nos tornamos iguais a eles, e não diferente deles, e nem serem mais do que eles. Nós temos que nos colocar na posição de seres humanos iguais. É o que o Cristo fez. Ele deixou todo o seu poder, toda a sua glória, e se fez homem.
se fez carne, a Bíblia diz que ele se fez carne. Então, se ele se fez carne, ele se fez pertencente à humanidade. E isso é de suma importância para a vida cristã. E quando nós vemos um sistema opressor que é piramidal, onde um manda e os outros têm que obedecer sem pensar, né? Isso é algo difícil. E uma das coisas que tem um homem, um teólogo chamado José Comblanc, ele diz: tudo que nós colocamos culpa, até no diabo, é preguiça intelectual, né? Então, nós precisamos de verdade começar a pensar se isso tem fundamento da fé cristã ou não. Se está dentro do Cristo, se está na cruz isso como essência da nossa vida, então vamos fazer. Se não está, vamos começar a pensar que a metodologia só vai levar ao conceito numérico. Crescimento numérico não significa vida cristã e vida de discípulo. Porque vida de discípulo é uma vida na outra. E para isso demora, não é efervescente. Não é você tomar uma cebalena e estar sarado. Vai demorar, porque a libertação não é imediata, é um processo que demora. Né? Como o Ed falou ontem, de sacar o homem de dentro dele, não é um sacar imediato, mas é algo que é um processo de convivência, onde o discípulo vai aprender com outro discípulo quem é Jesus e por isso ele se liberta. Então eu queria só deixar essa palavra. Creio que seria importante para nós aproveitar essa reflexão dentro do que está sendo dito e entender qual é a nossa responsabilidade nisso. Entendendo como responsabilidade aquilo que é a nossa resposta. Há uma tendência da gente confundir o profeta com o crítico. E talvez muito dessas coisas que têm afetado a igreja de modo equivocado seja não em função daqueles que ficam buscando metodologias e formas meio que extraordinárias de produzir aquilo que só o Espírito de Deus pode produzir na igreja. E talvez essa avalanche de propostas que afetam a vida da igreja esteja mais relacionada à omissão, à nossa omissão, como verdadeiros profetas do processo, do que propriamente ao oportunismo daqueles que se valem desses mecanismos. Então, eu creio que muitas vezes a gente tem um senso crítico muito apurado, a gente consegue detectar as realidades, mas onde está a nossa resposta aos anseios, aos desafios que as pessoas enfrentam e a sede que elas têm de encontrar a verdadeira direção. Então eu fico me perguntando se o povo está sofrendo mais à custas dessas metodologias equivocadas ou sofrendo mais pela nossa omissão. O que faz sofrer mais? Na medida em que muitas vezes nós não apresentamos o nosso engajamento, a nossa resposta. Resposta não às pessoas, mas respostas a Deus. Na medida em que nós nos tornamos responsáveis por essa realidade. Então eu considero que nós vivemos hoje uma situação muito grave. Uma situação grave que deixa as pessoas com uma certa orfandade. Em que de um lado existe um abuso, um oportunismo, um aproveitamento, mas que esse abuso, esse oportunismo e esse aproveitamento se deve não à astúcia dessas pessoas, mas se deve muito mais à falta de compromisso, engajamento e responsabilidade da parte daqueles que
dizem conhecer a verdade e a orientação. Então eu creio que nós não podemos sair de uma reflexão como essa simplesmente detectando o que não funciona, o que não está certo, porque isso é juízo. Nós não podemos fazer juízo, nós temos que fazer justiça. E fazer justiça é dizer, como é que nós enfrentamos essa situação? Como é que nós respondemos aos anseios, necessidades e desafios dessas pessoas? Como é que nós nos tornamos Cristo dentro dessa realidade? Que eu creio que era a situação do Bonhoeffer. Uma coisa é a gente criticar essa realidade sentado num gabinete em Londres. Outra coisa é a gente enfrentar essa realidade dentro de uma cela de prisão em Berlim. O que eu sou como resposta a essa realidade? Porque um profeta destituído do caráter da sua vocação, ele é apenas um crítico. Porque ele tem o dom, mas já não tem mais o espírito da profecia. E eu percebo que muitas vezes hoje a gente mantém o dom profético, mas perdeu o espírito da profecia. Que é amar essas pessoas e dar a vida por elas. E se apresentar e sofrer as contingências do nosso próprio chamamento. Então aqui nós temos hoje um público que tem um potencial muito grande de transformação. Mas às vezes a gente termina uma reunião como essa e cada um volta para casa dizendo, você viu como a gente tinha razão? E eu vou te dizer uma coisa, mano. Quando eu percebo o erro de um irmão, a última coisa que eu queria ter era razão. Eu faço de tudo para não ter razão quando eu percebo que alguém está errado. Eu quero lutar até o fim para não ter razão a respeito do pecado de alguém. Então nós aqui precisamos enfrentar isso de maneira mais positiva, de maneira mais responsiva e mais responsável. Não é justo alertar as pessoas de que elas podem estar sendo enganadas por isso ou por aquilo, se cada um de nós, pessoalmente, não assumir um engajamento de oferecer a própria vida no sentido de gerar uma realidade diferente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As pessoas não serão redimidas nem resgatadas a partir da nossa capacidade de fazer juízo, mas sim a partir do nosso chamado de fazer justiça. Então esses homens que foram citados aqui, estão lá engajados, estão lá sofrendo. Então é muito importante, porque às vezes você está ouvindo e fala, puxa lá, tá vendo? Ó, o Ari, o Ed, o Capelete, legal, tá vendo? Aí, ó, é isso que eu pensava. Então eu saio daqui dizendo, tá vendo? Eu tinha razão. Ouvi esses homens e eles me deram razão. E aí você volta lá para a sua comunidade e fala, gente, ó, nós temos razão. Razão em quê? Razão de que tem gente sendo enganada, uns estão usando os outros. E daí? E daí? Nós não vamos nos apresentar diante de Deus para listar o pecado dos outros. Nós vamos nos apresentar diante de Deus para prestar contas de nós mesmos. Ninguém vai chegar diante de Deus e tirar do bolso uma lista de censuras que ele anotou durante a sua vida a respeito do comportamento dos outros. Então essa realidade que a gente detecta, ela é cruel. Nós estamos diante de uma crueldade. Há certas situações que são tão graves que são inescrupulosas. As pessoas não têm escrúpulo na perseguição das suas ambições. Mas Paulo diz, orem por mim, para que eu saiba como convém responder a cada um. Orem por mim para que eu saiba ser responsável. Então a minha questão hoje não é como isso está sendo mal feito. A minha questão hoje, cada dia mais, é qual é a minha responsabilidade diante dessa situação. Como é que nós, como igreja, respondemos a essa realidade? Se na contrapartida disso a gente se contenta ainda em fazer cultos e reuniões
apenas para celebrar o fato de que a gente tem razão. E aí eu acho que a gente fica mais próximo ainda do fariseu, que apresentava o seu louvor diante de Deus e dizia: Deus, recebe a minha oração, porque está aqui um homem que faz tudo certinho e que não sou como esse desgraçado pecador. Então, se de um lado nós temos o oportunismo, do outro lado nós estamos também correndo o risco de um farisaísmo, na medida em que a gente não apresenta uma resposta. Na medida em que a gente não é engajado. Eu tenho uma resposta. Sai dela, povo meu. Vai embora. Não sustente líderes que apoiam métodos que são contrários a Jesus Cristo. Sai desse negócio. Denuncia o cara. Diz para ele que esse método não é cristão e que ele precisa mudar. Que se ele quiser saber como ele vai mudar, fala para ele vir no Congresso de Missão Integral, que os caras da Missão Integral ensinam para ele. E se ele disser: não quero, sai. Sai dela, povo meu. Não fica onde o nome de Cristo está sendo aviltado. Não fica onde pessoas estão sendo exploradas, onde líderes estão se enriquecendo às custas da fé dos outros. Não fique com eles. Rompa com eles. Diga para eles: eu amo você, e porque eu amo você, eu vou romper com você, na esperança de que você se arrependa, na esperança de que você mude. Não proteja a gente que está usando Jesus Cristo para ficar rico. Não proteja a gente que está manipulando os seres humanos. Não proteja a gente que está transformando os seres humanos que Cristo libertou com seu sangue em escravos da sua visão e escravos do seu capricho. Não fique com eles, porque se você ficar, você é tão culpado quanto. Amém. Não tenha medo de dizer a verdade. Rompa, vá embora e chega. Esse negócio tem de ter um limite. Bandido não pode ser protegido. Gente que está roubando em nome de Jesus Cristo não pode ser protegida. Não o respeite, porque ele não respeita a cruz, não respeita o sangue de Jesus, não respeita o povo de Deus, não respeita as escrituras sagradas. A irmã lá está certa, esse cara é pior do que o Hitler. Não proteja esse cara. Não tente salvar a pele dele. Não tente justificá-lo. Não diga que ele é um sujeito simplesmente equivocado. Ele está ficando rico às custas da pobreza dos outros. Ele está manipulando a fé de gente que só queria Jesus. Ele está transformando gente que devia ser instrumento da revolução de Jesus em bestas, estúpidos, que não conseguem pensar, não conseguem refletir, não conseguem analisar, que obedecem cegamente homens que estão vivendo vida promíscua, bandidos, que estão abusando de irmãs. O que é isso? Onde é que nós vamos parar com esse negócio? Ah, aqui é irmão. Irmão, uma ova. Irmão, uma ova. Um sujeito que avilta um ser humano não é irmão. Um sujeito que abusa de uma mulher não é irmão. Um sujeito que rouba a gente que tem fé não é irmão. Sai dela, povo meu. Sai desse negócio. Não participe disso. E não saia bombardeando a igreja, não, isso aí não é igreja. Igreja é o grupo de discípulos vivendo juntos para fazer a vontade de Deus. Para ser cada vez mais parecido com Jesus. Vai lá, chama os outros discípulos como você, começa uma reunião.
Se essa reunião você quiser, depois que essa reunião se articule com outras organizações que são meios de serviço à igreja, ótimo. Se você não quiser, não precisa. Denominação não é igreja. Igreja é povo. Não existe igreja batista. Não existe igreja presbiteriana. Não existe igreja Sal da Terra. Não existe igreja Assembleia de Deus. Não existe igreja cristã reformada. Existe a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As denominações são estruturas para ajudar a igreja. Se elas não estão ajudando a igreja, elas não servem. Sai dela, povo meu. Porque senão nós não vamos fazer nada aqui nesse país. Não vamos fazer coisa nenhuma. Nós vamos ver eles irem para a televisão, nós vamos vê-los mentir, nós vamos vê-los roubar, nós vamos vê-los fazer promessas em nome de Deus. Eles vão dizer que se a gente der dinheiro para eles, a gente vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Eles vão transformar a fé cristã em loteria, eles vão transformar a fé cristã em mega sena. Eles são do diabo. Ah, você está dizendo que ele não é salvo? Não sei, não estou falando por ele. Estou falando o que ele está fazendo. O que ele está fazendo é do diabo. Sai dela, povo meu. Não proteja bandido. E sabe, Ari, eu creio que assim é muito importante a gente entender isso. É um momento grave na vida do nosso país. Mas nós não podemos fazer isso como quem salva a si mesmo. Você está ouvindo uma palavra, um desafio, e talvez aí no coração alguém pense, bom, então eu tenho que tomar uma atitude e vou sair. Mas não faça isso como quem salva a si próprio. Não faça isso como quem se acovarda, como quem foge, mas como quem enfrenta essa realidade. Se apresente como alguém responsável por receber na sua casa os órfãos, os feridos. Porque o nosso problema é que muitas vezes as pessoas detectam problemas, dificuldades, contrassenso, e aí elas saem como quem foge, como quem se protege. E simplesmente mudam de endereço. Saem sem enfrentamento, sem correção, sem cruz, sem responsabilidade. Quando a palavra de Deus nos exorta a sair, é no sentido de gerar um enfrentamento, uma ação profética, uma exortação, uma perspectiva de trazer luz sobre o processo. E não como quem foge durante a noite às escondidas, como quem salva a própria pele. Eu concordo com nós o Júnior. Nós não somos salvadores de nós mesmos. Não, Júnior, eu concordo com você. Nós somos salvadores de famílias. Então, eu concordo com você, mas eu queria deixar claro o que eu falei. E eu queria deixar claro o seguinte. Você, dentro de uma instituição tomada por um líder forte, você não pode ir contra ele. Você não pode ir contra ele. Ele é o líder da instituição, ele é o líder do movimento, você não pode ir contra ele. Então, você sai no enfrentamento, sai como profeta, sai levando pessoas e leve as pessoas para a igreja de Cristo. Aquele movimento não é de Cristo. Então foi isso que eu falei. Eu concordo com o Júnior. Exatamente. Que você não sai para salvar-se a si mesmo. Você sai para salvar pessoas, a igreja. A igreja.